Amigas e amigos, canal do Xavier, e eu sou o Xavier. Gente, vou falar hoje de uma questão que me preocupa muito, que é a questão do microplástico. Microplástico que está, microplásticos que estão se espalhando por todo o mundo, por toda a cadeia alimentar, por todos os animais todos consumindo e nós seres humanos também. Então, a matéria que eu li é uma matéria que assusta, porque ela diz o seguinte: quantidade de microplástico nas águas do Rio de Janeiro assusta biólogos. Essa matéria é do dia 16 de março, seja de ontem, hoje é dia 17, talvez esse vídeo esteja disponível hoje, mais tarde à noite, possivelmente as pessoas só verão amanhã, dia 18. Mas é uma matéria recente, dia 16 de março de 2022, 16h43. Biólogos que estudam a presença de microplástico na vida marinha no litoral do Rio de Janeiro descobriram que o impacto da poluição de plástico é muito maior do que temiam. Os biólogos vestem trajes de mergulho e usam cilindros de oxigênio para mergulhar nas águas cariocas para colher amostras de vida marinha do oceano. Eles então medem a quantidade de microplástico encontrado dentro dos organismos em um laboratório. Objetos plásticos que acabam no oceano se partem em pedaços menores e podem uma hora terminar dentro de peixes e outras criaturas, como os ouriços estudados pelos biólogos, disseram os pesquisadores a Reuters. O portal Terra está repassando a notícia da agência de notícia Reuters. Eu me assustei, abre aspas, eu me assustei. Na verdade, eu já acreditava que iria encontrar microplástico, só não achava que eu iria encontrar tanto, fecha aspas, disse Raquel Neves, bióloga marinha da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que encontra os microplásticos com a ajuda de um microscópio. Abre aspas, o nosso papel como pesquisadores, como academia, é mostrar, é ressaltar, é levantar uma placa e dizer: está errado, acorda, disse Neves. Abre aspas, ainda tem volta, mas daqui a pouco pode não ter mais, fecha aspas. O consumo de plástico descartável aumentou durante a pandemia de coronavírus, segundo a organização não governamental Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Uma matéria curta, mas existem centenas de matérias como essas pelo mundo afora. Os cientistas, os pesquisadores já encontraram esses microplásticos espalhados por todos os oceanos, até na Antártida, e em cidades próximas de mares, de águas, sejam pluviais ou marítimas, de cidades grandes é maior ainda, porque o descarte, a produção de lixo é muito grande. Eu aqui na minha casa, gente, bom, eu antes de falar da minha casa hoje, eu vou falar um pouquinho do passado. Há décadas atrás, eu me lembro, criança, que os produtos que eram consumidos da casa dos meus pais, etc., os produtos em geral, né, eles vinham acondicionados basicamente em 3 tipos de embalagens, que eram ou de metal, ou de vidro, ou de papelão. Num determinado momento, os plásticos começaram a substituir essas embalagens. E a quantidade de produtos, não só a embalagem, mas os produtos em si, deixarem de ser produtos de metal ou de madeira, né, para passarem a ser plásticos, isso aconteceu num determinado momento, com o desenvolvimento dessa indústria plástica no Brasil. É claro que outros países talvez tenham alcançado essa mudança mais rapidamente, como por exemplo Estados Unidos e Europa, porque o desenvolvimento industrial nessas regiões foi anterior ao do Brasil. Mas o Brasil é um país grande e muito industrializado, né? Já há muito tempo também. Então a presença dos plásticos aqui é muito grande no consumo. Aqui na minha casa, por exemplo, eu moro numa casa, ela tem um quintal, tem uma parte que é terra com plantas, com árvores e com outras plantas. Eu tenho animais, tenho cães, tenho gatos. E eu percebi que, por exemplo, como resíduos plásticos se espalharam pela terra. Quando eu vou cavar a terra para plantar uma árvore, uma planta qualquer, ou sou obrigado a cavar um buraco para ver uma encanação, alguma coisa que eu faço, eu descubro resíduos plásticos enterrados lá na terra ou no concreto, né? Resíduos antigos. Eu comprei, há algum tempo atrás, umas espécies de um tatame, uma espécie de um tapete, para quem não sabe exatamente o que é um tatame, uma espécie de um tapete grosso de borracha, que eu usei principalmente para fazer alguns tipos de exercícios de alongamento, né? Ele servia como um tatame. Mas depois ele foi se desgastando e eu tive que comprar outro, coloquei esse usado por mim
para forrar a casa de um cachorro meu, que era muito grande, pesado, e estava com machucados nas patas, nos cotovelos, né, por causa do peso. E o próprio veterinário recomendou, olha, você deve colocar ele no lugar onde ele dorme, alguma coisa macia, para ele não se machucar. E eu fiz isso, coloquei esse tatame. Acontece que o cachorro acabou rasgando esse tatame, eu botei um outro, ele rasgou, o outro cachorro rasgou também. E esse plástico do tatame, essa borracha, que é um plástico, né, um derivado lá do petróleo qualquer, ele se espalhou de uma tal forma no quintal, conforme os cachorros estraçalharam aquilo, e eles também passavam as unhas, né? E o gato também ia lá e passava a unha, e foram saindo partículas, e a gente limpa e tal, mas aquelas partículas se espalharam. Então às vezes eu vou na terra, lá no quintal, numa distância grande de onde ficavam esses plásticos, de onde os cachorros dormem e tal, e encontro lá esses, porque eles são coloridos, né? O vermelho, o cor-de-rosa, verde, então é fácil de encontrar. Um outro produto plástico também foram umas lonas plásticas que eu usei aqui para cobrir materiais de obra e outras coisas aqui em casa, lonas grandes, né, de metros, e com o passar do tempo elas vão se desfazendo e soltando partes também, que se espalham. Você dentro da sua casa, nas áreas que tem um pavimento qualquer coberto com piso, você varre e o lixo some. Mas na área de quintal, onde tem terra, aquilo se mistura com a terra. E você, quando vai ter um olhar mais atento assim para a terra, você descobre as partículas daquele plástico lá. Gente, se eu encontro isso no meu quintal, imagine no mundo. No mundo. Isso é um problema gravíssimo. Nós estamos afundando em plástico. Afundando. Isso está atingindo a nossa vida animal, né, nos oceanos, e a cadeia alimentar acaba chegando até a gente, ser humano. A gente deve ter microplástico no nosso interior, com certeza. Esses plásticos são repletos de produtos químicos, eles absorvem outros produtos químicos que são lançados também. Você veja o que são os esgotos das cidades, são sopas químicas, né? Coisas, meu Deus. Quando a gente vê esses filmes de terror, que nasce algum ser lá, ou que se transforma nos esgotos, é uma coisa, porque o que é o caldo de um esgoto, né? Misturas de produtos químicos, de medicamentos, de plásticos diversos, de metais, de combustível, de fezes humanas e restos de alimentos e produtos de laboratório, produtos de hospitalares. O que é aquilo? Uma sopa química venenosa que nós jogamos nos mares e nos rios. Bom, com relação à questão do plástico em si, o plástico é um derivado do petróleo, né? E muito se fala da questão do que nós temos que substituir os nossos combustíveis à base de petróleo, porque a poluição é muito grave. Mas não é só a questão do petróleo, não é só a questão dos combustíveis. O petróleo não serve só para produzir combustível, gasolina, óleo diesel, etc. O petróleo serve para se produzir plásticos, né? E a gente poderia encontrar uma maneira de ir substituindo esses plásticos. Por exemplo, como eu disse, que no passado, né, há décadas atrás, a maior parte dos nossos das embalagens dos produtos que nós consumíamos nas nossas residências, eles não eram plásticos, eles eram de metal, de madeira, papelão e de vidro. Nós podemos tentar desenvolver, é claro que, gente, se a gente passa a usar madeira, a gente derruba florestas, porque a capacidade de se produzir florestas plantadas para produzir madeira talvez não seja suficiente, né? Se a gente utiliza muito metais, a gente também é uma coisa poluente, muito poluente, né? As indústrias de transformação dos metais, do mineral, a própria mineração é uma coisa poluente. Então no nosso estágio tecnológico, nós, a humanidade, estamos assim numa situação complicada. O que a gente pode fazer bom, se nós estamos utilizando alguma coisa que está criando muito problema, vamos substituí-la por uma outra, que também vai criar algum tipo de problema, mas que não vai criar agora. Então a gente tem um tempo para resolver o problema que a gente tem mais urgente, infelizmente, dessa maneira. Então, por exemplo, eu penso que a gente deveria desenvolver uma tecnologia, procurar investir em tecnologia de vidro, desenvolver vidros que fossem mais leves, que fossem mais seguros, que não quebrassem com facilidade, porque antigamente as pessoas se machucavam muito por exemplo, com garrafas de vidro, né?
todas as bebidas que as pessoas consumiam nas suas casas, as bebidas prontas, né, os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, etc., vinham basicamente em garrafas de vidro. Até hoje uma parte ainda vem, né? Mas o próprio leite vinha em garrafas de vidro, depois foi substituído para sacos plásticos, mas vinha em garrafas de vidro. E o vidro, a garrafa de vidro, havia muitos casos de crianças que caíam com garrafas de vidro, se cortavam, pessoas que se machucavam, brigas onde pessoas utilizavam garrafas de vidro quebradas para atingir outras pessoas. Então a tecnologia do vidro, eu acredito que ela existe essa tecnologia, só não é explorada como deveria para se produzir vidros mais leves, né? É claro que as garrafas plásticas são muito mais leves, mais fáceis de transportar. Então vidros mais leves, vidros mais resistentes, vidros que quando se quebrassem não fizessem lascas afiadas. E os vidros eles são recicláveis, né? As embalagens de vidro são recicláveis. Então eu acho que o Brasil deveria investir, o Brasil e o mundo, né? Portugal e os outros países deveriam investir na tecnologia do vidro, para a gente poder substituir o máximo possível os plásticos nas embalagens. E em outras embalagens que nós utilizamos plástico, devemos procurar substituí-las por metais, dentro do possível, né? Também tem a questão do custo, e para isso os governos deveriam criar incentivos, né? Abaixando impostos ou coisas desse nível. E em outra medida também as embalagens que fossem de papel e de papelão, procurando se utilizar florestas plantadas especialmente para isso. É uma preocupação que eu tenho, que eu acho que é bastante válida, e as pessoas devem atentar para isso. Nós estamos literalmente afundando no plástico, né? Quer dizer, então não é só a questão da poluição da atmosfera, né? do ar que nós respiramos, que está sendo causada pelo petróleo. Não é só isso, né? Temos também essa questão do plástico, que é derivado do petróleo também. Até o desenvolvimento, por exemplo, de plásticos biodegradáveis, né? Essa tecnologia deve ser incentivada, os estados devem fazer um esforço e criar incentivos para que essa tecnologia seja pesquisada e desenvolvida. Plásticos que não sejam de origem do petróleo, ou que, se forem de origem de petróleo, tenham lá na sua composição química algum mecanismo interno que faça com que eles se deteriorem mais rapidamente e se deteriorem de uma maneira que não venham a poluir o meio ambiente. É isso, gente. Basicamente é isso. Temos que estar atentos para essas questões todas. O petróleo é uma coisa muito importante para a nossa civilização no estágio em que ela se encontra. Dificilmente a gente vai conseguir se livrar do petróleo rapidamente. Essas pessoas que falam que nós estamos numa transição energética e tal, como se isso fosse acontecer amanhã, muitas vezes existem interesses políticos e econômicos por trás, né? Se fosse assim, se o petróleo tivesse prestes a acabar, as pessoas, os governos das grandes nações não estariam travando guerras por causa de petróleo, né? Uma das causas principais da guerra que se trava lá na Ucrânia é o interesse de se tirar a Rússia do abastecimento, da condição de abastecedor de gás e petróleo para a Europa, porque outras regiões do mundo, como os Estados Unidos, por exemplo, e até mesmo a Noruega e outras regiões do mundo, querem fornecer esse gás e o petróleo lá para as indústrias e para as residências em geral, para os países da Europa, porque é uma coisa de muitos bilhões e bilhões, né, de dólares e de euros, etc. Então vejam, por exemplo, a atitude que a Alemanha teve de praticamente extinguir, né, as suas usinas nucleares, né? Não constrói mais, foi desativando algumas e parece que tem algumas poucas que estão já com prazo para desativar. Mas aí deixa de produzir energia nuclear para produzir energia elétrica, mas aí como vai produzir energia elétrica? Como? A Alemanha não é um país que tenha sol, nem extensão territorial suficiente para fazer um grande parque de captação de energia solar, né? A energia eólica ela tem uma intermitência, porque não venta constantemente toda hora. Então tem que ter alguma fonte segura, constante e tal. E aí não produzem energia nuclear, mas vão produzir energia à base
de gás ou de petróleo ou de carvão, que é extremamente... Ou então compram, como faz a Alemanha, compra energia elétrica da França vizinha, que tem dezenas de usinas nucleares, uma hipocrisia tremenda, né? A gente não pode ser hipócrita nessas questões. A gente tem que agir, a gente tem que agir com firmeza, a gente tem que procurar soluções, a gente tem que ter vontade política, fazer investimentos, mas a gente não pode ser hipócrita. A gente tem que traçar um objetivo e tentar alcançá-lo. É claro que não é dando tiro no pé, né? Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Ok, gente? Um abraço.